Presidente, uma das questões que sempre se fala, já é muito antiga, é esta diferenciação de critério entre Amarante, principal polo urbano, e Vila Mear, segundo polo urbano, nas opções municipais de investimento público. Efetivamente, durante este mandato, ou durante estes 2 mandatos, o seu segundo mandato, quais têm sido as preocupações e opções da Câmara para Vila Mear? Permitam-me, é que eu percebo... Todas as freguesias ou todas as áreas dizem sempre o mesmo. Toda a gente quer mais, é normal. É normal. Claro que nós, obviamente, temos uma gestão do território e, portanto, vamos definindo prioridades. Da mesma forma que eu defini prioridades para a indústria, ter zonas bem definidas e tem a ver, obviamente, com acessibilidades. Obviamente que há aqui partes do território que eu não vou para lá definir uma zona industrial, porque não posso, não tem acessibilidades, não tem meios, não é por lá que eu vou começar. Assim como, por exemplo, quando falamos em áreas de crescimento das zonas urbanas, nós definimos zonas que são potenciais para isso. Por exemplo, repare, foi por nós definido que Vila Mear tinha que ter uma área de reabilitação urbana para estimular a revitalização desta zona urbana de Amarante, que é em Vila Mear. Para nós era muito importante. Isto foi feito porque havia uma estratégia, havia uma vontade de pegar em Vila Mear e fazer aquilo que eu sempre disse. Amarante esqueceu-se um pouco de definir estratégias de desenvolvimento de partes do território. Uma delas foi Vila Mear. Se nós recuarmos 100 anos atrás, dizemos que Vila Mear era a zona comercial por excelência de Amarante. Era por lá que tudo entrava e tudo saía, até assento muito naquilo que era o comboio. E isto foi perdendo fulgor. Em 100 anos, perdeu representatividade. Neste momento, se nós olharmos para Vila Mear, percebemos que há aqui um problema grave. Tirando 2 ou 3 empresas, com alguma expressão, que estão lá, tirando o Externato de Vila Mear, que já teve uma altura em que todos estivemos muito preocupados com aquilo que poderia acontecer, falta ali outras dinâmicas. E esse é o trabalho que temos de fazer. Por isso criamos a área de reabilitação urbana. Mais, por exemplo, vejam um pequeno sinal. Às vezes nós damos sinais. Quando eu entrei, decidi que Vila Mear passasse também, no Natal, a ter iluminação de Natal na zona comercial. Exatamente para que as pessoas percebessem que estava a dar sinais de que Vila Mear tinha que ter novos comportamentos. Tinha que pensar mais em termos urbanos. Tinha que agregar à volta do comércio e definir claramente uma zona comercial. Obviamente que ela é débil, mas tem que crescer. Nós, com a ARU, também é para ajudar a fixar. E fizemos outra coisa que é muito importante. Começamos a definir eixos viários que pudessem ajudar, efetivamente, no desenvolvimento de Vila Mear. Veja que o eixo central de Vila Mear, a primeira fase está concluída, já lançamos a segunda fase, para ver se ainda este ano arranca a segunda fase. Porquê? Porque vai ser um eixo estruturante que permite várias coisas. Primeiro, uma melhor acessibilidade. Segundo, todo o desenvolvimento urbanístico daquela zona do território em que nos próximos 50 anos tem ali muito para onde desenvolver. E é isto que nós pretendemos fazer. Se colocarmos a zona industrial em que criamos aqui a atratividade para o emprego se fixar, para poder acolher novas pessoas a vir morar para Vila Mear, daqui por 10, 20 anos Vila Mear será diferente. Mas esse desenvolvimento daqui por 10, 20 anos começa hoje, ou já começou. E por isso é que eu digo que eu estou à vontade, não respondo por aquilo que foi antes de mim, antes de 2013, mas desde que eu estou cá, há toda uma preocupação política de dar instrumentos para que Vila Mear tenha um foco diferente. Veja que, por exemplo, nós constituímos como autoridade de transportes e a primeira coisa que fizemos foi criar um canal de ligação entre o centro urbano de Amarante com o centro urbano de Vila Mear, nomeadamente com a estação de comboio, em que permite várias viagens por dia entre Amarante e Vila Mear e permitir outra coisa, se tiver o bilhete da CP nem paga nada, se não tiver tem que pagar 50 cêntimos. Mas isto é uma estratégia, são sinais, diz assim, bem, mas se calhar este transporte ainda tem pouca gente a andar. Já andaram mais 6 mil pessoas neste transporte. Mas nós queremos que vão 50 mil. Agora, isto é um caminho que se faz.
E um caminho, isto não é uma prova de fundo, é uma maratona, e que leva o seu tempo. Mas são sinais daquilo que é a nossa preocupação relativamente a investimento em Vilamiã. Por exemplo, lembro, em termos culturais, nós passamos, por exemplo, em parceria com a Associação Raimundo Magalhães, em fazer ali alguns espetáculos. Fizemos, por exemplo, o Mercado da Feira também, aquilo que fizemos aqui também decidimos fazer em Vilamiã. Ou seja, são vários sinais que nós quisemos dar à população. Claro que temos que perceber que isto demora a assimilar. Esta formação, esta aprendizagem, esta percepção de que temos que mudar comportamentos, demora. Isto é um sistema de aprendizagem. Todos nós passamos por isso. E, portanto, mas Vilamiã julgo que está no caminho certo, em termos daquilo que é o desenvolvimento. Agora, claro que eu espero é que, eu respondo por mim, volto a dizer, desde que eu estou cá, dei estes sinais todos e estou a trabalhar nestes sinais, mas, em termos de investimento, só para ter uma ideia, no mandato de 2014 anterior até agora, já investi qualquer coisa como perto de 5 milhões de euros lá. Investi. Estou neste momento, lancei investimentos em concurso, neste momento para contratação, estamos a falar de um montante da ordem de 1 milhão e 300. Não para o investimento lá. Claro que às vezes interessa dizer que não há, mas isso também, nós sabemos que as pessoas têm necessidade de dizer o contrário daquilo que se está a fazer. Eu estou à vontade, efetivamente, para mim é uma prioridade, muitos projetos estão em concurso para serem materializados e outros estão a ser desenvolvidos. Obviamente que há até compromissos meus, é preciso que se note, que ainda não estão materializados, mas que nós estamos a tentar desenvolver exatamente para poder fazer com que Amarante tenha esta importância. Repare, ainda agora vou lançar a segunda fase da ligação da estrada de Fergim. Porquê esta estrada? Esta começou exatamente para podermos trabalhar melhor a acessibilidade entre o centro urbano de Amarante e o centro urbano de Vilamiã, porque acreditamos, eu pelo menos, que muitas viagens fiz, e seguramente o Miguel também muitas viagens fez, e esse é um caminho por excelência que nós fazemos. Tornar Amarante mais próximo de Vilamiã. Muito mais próximo. Claro que dirá assim, bem, mas era preciso uma melhor acessibilidade, concordo consigo. Se nós, não quer dizer que não o possamos vir a fazer, até porque, deixe-me dizer, já agora, isto vem a talho de foice, mas eu acho que nós que temos responsabilidades políticas, o município de Amarante e todos os agentes políticos, muitas vezes nos esquecemos do planeamento futuro. Por exemplo, não faz sentido, e o Miguel já ouviu tantas vezes como eu, falar da necessidade de uma variante externa, por exemplo, aqui ao centro da cidade. Ainda não está o espaço do canal reservado, ainda não está definido por onde. Isso é um trabalho que tem de ser feito. É a primeira coisa que se tem que fazer, é como Amarante de Vilamiã. Se calhar, se nós há 30 anos tivéssemos definido e tivéssemos uma estratégia para Vilamiã diferente, se calhar havia um espaço canal que já estava reservado. Diz assim, mas poderia ainda não estar feito, mas estava reservado. Se calhar nós sabíamos e podíamos ir adquirindo. Imagine, alguém metia um processo que queria construir e dizia, não, aqui não pode. Mas eu vou perder. E nós comprávamos, íamos adquirindo. Ia-se fazendo caminho. É assim que se faz e promove o desenvolvimento dos territórios. Não é? Deixe-me aproveitar, já que estamos na questão viária, este rodoviário de Vilamiã anunciou que vai ser lançada a segunda fase, mas aquilo que gostava... Já foi lançado. Já foi lançado. Aquilo que gostava de falar é, nós temos agora uma nova realidade em Vilamiã, os terrenos envolventes a este eixo rodoviário estão ainda a monte. O município tem recebido intenções de investimento, tem alguma ideia relativamente àquilo que pode ser feito nesta nova abertura de Vilamiã? Nós, inclusive, e aí devo confessar que é erro meu, mas enfim, nós já começamos um plano de urbanização já há algum tempo. Acontece, que ainda não está concluído. Neste momento estamos a ultimar
para levar à discussão pública o Plano Geral de Urbanização de Vilamiã, porque aí, nesse plano, fica definido todas as manchas, ele já é público, eu julgo que já terão tido acesso, pelo menos já foi à discussão, para também ouvir os vilamianenses relativamente a esta matéria, para definir ao longo de toda esta artéria, e não só, outras futuras, nomeadamente daquilo que vai do eixo central de Vilamiã, numa futura ligação, não será comigo seguramente, mas aí está, é um espaço canal que ficará reservado, que sai deste eixo, passa para o Largo da Feira e liga a Oliveira, por exemplo, é um eixo que eu julgo que poderá ser estruturante nos próximos 20, 30 anos, mas para isso tem que ser agora definido. E nós estamos a trabalhar nesse sentido para realmente fazer com que toda uma estratégia de desenvolvimento urbanístico possa passar por aqui. Em termos de parqueamento também, que está definido, e naquela zona das imediações do eixo central de Vilamiã, já há, inclusive, quem queira construir, até os próprios bombeiros têm um projeto para desenvolver ali nas imediações e já temos toda uma série de percursos, até pedonais, para que realmente ali haja um sentido estético, em que realmente as pessoas possam ter alguma qualidade de vida. Portanto, isso está aí efetivamente definido. Que o ressurgimento comercial de Vilamiã também pode passar por ali? Tem que passar, obrigatoriamente. Claro que me diz assim, bem, mas temos tido perdas de população, mas por algum lado se tem que começar. Por isso é que eu digo, isto está tudo encadeado. Ou seja, este investimento que se vai fazer para atrair investimento naquilo que diz respeito à indústria, assim como também estimular a construção e a fixação de populações lá, permitindo, obviamente, em termos urbanísticos, sermos mais expeditos em termos de taxas. Por exemplo, nós estamos neste momento a ultimar todo um regulamento para fazer com que as taxas baixem substancialmente, para tornarmos o território mais competitivo para a construção e a edificação, porque acreditamos que podemos, por aí, também ajudar a estimular e a fixar pessoas. E, portanto, há todo aqui um conjunto, uma rede, digamos assim, que está muito bem articulada, que demora tempo. Assim, estas coisas, cidade não se faz num dia, portanto, estas coisas demoram tempo, mas já começaram e já começa a haver esta percepção, até mesmo por os agentes privados. Eu conheço alguns empresários em Vilamiã, pessoas muito importantes na zona de Vilamiã e que estão, efetivamente, a investir e querem continuar a investir em Vilamiã exatamente nesse sentido de tornar Vilamiã mais competitiva. Mas para isso temos de trabalhar também a questão do emprego. Presidente, ainda na questão da mobilidade, parte do estacionamento junto à estação de caminho de ferro, qual é o ponto de situação? Pronto, é assim, nós temos... isto aqui tem várias respostas. Primeiro, nós temos, com o IP, já a autorização para, num anteprojeto que lhes foi apresentado, para eu me poder substituir ao IP naquilo que é o parqueamento por causa da linha da estação de Vilamiã. Eu quero aqui dizer, para as pessoas que me estiverem a ouvir perceberem, estou-me a substituir, mas é provisório, até porque há por parte do IP, e por parte do IP também já foi garantido que isto ia ser feito, não me disseram quando, mas que o desnivelamento da linha de caminho de ferro, que falta ainda desnivelar, como sabe, e que vai permitir, no terreno que nós vamos provisoriamente fazer o parque de estacionamento, vão depois eles, ao passar o túnel que passa, e vai exatamente passar nesse terreno que depois terá parqueamento. Pronto, esta é a primeira nota que eu gostava de dizer. Porquê é que ainda não está feita? É a pergunta que se impõe. É porque o terreno ainda não nos foi cedido. Assinei, por acaso, agora durante este mês, assinei já o protocolo de cedência tanto da linha do Tâmega como desse espaço. Falta agora a assinatura do IP. Portanto, deve estar, eu diria, por dias, não é? Quer dizer, não faço ideia, mas agora é só realmente assinar. Eu já validei aqui, já está em termos políticos, todo o processo burocrático já está desbloqueado. Pergunta-me assim, mas porquê é que não foi assinado mais cedo? Por uma razão muito simples. É porque em Vila Caís
Nós também, por exemplo, na linha do Tâmega, também vamos ficar com as infraestruturas físicas, a parte dos apiadeiros e da estação de caminho e assim. E havia em Vila Caís duas instalações que estavam entregues a duas associações, sendo que uma das associações ainda está ativa, a outra estava inativa. E, portanto, foi preciso tentar fazer uma assembleia para uma associação que já não existe há muito tempo, mas estava entregue aquelas instalações, tentar, aliás, envolvi também um meu agradecimento para a Junta de Freguesia, porque liderou este processo e ajudou-me a desbloquear esta situação, para conseguir, efetivamente, que houvesse a renúncia àquele espaço, para poder depois passar outra vez à Câmara. Pronto, enfim. Já que fala na linha do Tâmega, sempre é para fazer um canal, ou qual é o destino? É assim, eu tenho, o que diz no acordo eu tenho 3 anos para efetivar e fazer um canal de transporte. Pergunta assim, mas desistiu do comboio? Eu não desisti do comboio. Aliás, e permita-me só aqui enfatizar isto, que é muito importante. O acordo diz, quando o Governo, na primeira hora, quiser fazer investimento para o comboio, entregue na mesma hora. Porque se há pessoa, como sabem, desde a primeira hora, que quer que o comboio volte aqui ao centro da cidade, eu sou um deles, obviamente que há muitos mais. E agora também, o Partido Socialista também defende, como eu, esta causa. E ainda bem que assim é. Portanto, o que nós vamos fazer é reservar o espaço para transporte, continuar as pessoas a perceber da importância que este canal tem para o transporte, fazendo interface com a liberação, e depois, quando houver necessidade, porque estamos a falar, eu sei que também está na linha de possíveis projetos a desenvolver neste programa 2030. Não é para fazer em 2030, mas será para fazer depois. Mas seja como for, está lá. Sei que o IP também tem um estudo já feito, aliás, nós temos já a percepção dos custos que isto levaria a trazer o comboio aqui em Amarante. Estamos a falar de 35 milhões de euros, não é significativo, ainda por cima sabendo que isto também tem componente de FEDER e, portanto, o Governo pouco irá gastar, e eu quero acreditar que, enfim, dentro de, sei lá, 10, 20 anos, que o comboio possa vir a Amarante. Daqui até lá, nós vamos pôr lá um canal, um autocarro a fazer o vai-vem até à liberação, permitindo uma articulação com a CP, em que o mesmo passe, compra aqui, vai daqui ao Porto e vem, e, portanto, em que não há desencontro, já agora isto é muito importante, entre o comboio e, obviamente, o autocarro, permitindo uma acessibilidade fácil. Dr. José Luís Gaspar, para também concluirmos esta questão, duas, digamos, questões de investimento sensíveis, há muito reclamadas em Vila Miá e que continuam por concretizar. O novo quartel da GNR de Vila Miá e pavilhão gimnodesportivo. Duas coisas completamente distintas. O novo quartel da GNR, isso é competência do Ministério da Administração Interna, do MAI. Eu, preocupado com algum ruído, vamos chamar assim, que se assistiu relativamente ao quartel, à unidade de Vila Miã, eu achei por bem, como fiz com a unidade de saúde familiar aqui em Amarante, achei por bem dizer ao MAI de que tenho umas instalações e tenho vontade de materializar ali um quartel, obviamente definido por mim, para dar outra dignidade, obviamente, aos profissionais que estão a desempenhar as suas funções em Vila Miã. Quem conhece as instalações atuais sabe que realmente são muito más. Não oferecem qualquer condição para um bom desempenho. Acha que é concretizável a construção de um novo quartel nas antigas instalações da Escola da Taíde? Ou isso... Eu já lá vou chegar. Portanto, o que é que eu fiz? A tendência que eu tinha lá duas possibilidades. Ou a antiga escola, ou um terreno que eu tenho perto do infantário. Mas, fazendo de raiz, o Ministério obrigava-me a fazer umas instalações em que obrigava uma praça para a parada, obrigava-me sem número de coisas que o terreno não comportava. Sendo reabilitação, desde que eu tivesse o programa funcional básico,
não é? E eles autorizavam. Portanto, o que eu fiz foi, peguei então nessa situação e fiz o projeto interno. O projeto está feito, está pronto e está aprovado pelas instâncias. Só falta autorização para avançar. Eu, ainda no mandato anterior, o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Secretário de Estado, que era a doutora Isabel Neto, que estava numa reunião da Comunidade Intermunicipal Tambo de Sousa, em que se fez o balanço de várias coisas, e uma delas foi exatamente esta questão dos quartéis aqui na região do Tambo de Sousa, e em que a questão de Vilamiã foi falada, e eu falei que Amarante já tinha o projeto pronto, já estava aprovado da nossa parte, só faltava efetivamente o Ministério validar e autorizar a desenvolver a estrutura. O que me foi dito na altura pelo Ministério é que eu tinha que aguardar orientações do Ministério, porque por aquilo que foi dado a entender, eles queriam desenvolver não só para Amarante, mas muitas outras partes do território. Sei que havia, julgo que, acho que era no Marco. Bem, eu sei que havia vários que ainda também necessitavam e que eles deram a entender que iam ter uma linha de quadros comunitários para isso. E estamos ainda à espera. Eu comprometi-me a fazê-lo, enfim, e depois, um dia mais tarde, o Ministério podia reembolsar se assim entendesse. Mas da minha parte, e para quem me está a ouvir, é assim: eu tenho tudo pronto, tendo a autorização para arrancar, arranco. Claro que eu gostaria de ter quadros comunitários, que assim ajudava, não gastaria tanto dinheiro. Esta é a primeira nota e, portanto, a responsabilidade não estar ainda pronto, mas também dizer o seguinte: foi o município de Amarante e a Câmara Municipal de Amarante, na minha pessoa, que fizemos todas estas demarches para realmente poder fazer isto. Não foi o Governo que me pediu, fui eu que apresentei uma proposta alternativa. Pronto, esta é a primeira nota que eu queria dar. Relativamente à carta escolar e àquilo que falta fazer em termos educativos na zona de Vilamiã, só falta o JI de Real. O projeto estará quase concluído, eu já tenho o estudo prévio, já está feito, está pronto a ser concluído, já adquiri o terreno, que ficará ligado ao atual centro escolar de Vilamiã, ficará ali em Real, portanto, num terreno ao lado que eu adquiri, e, portanto, irei tentar avançar, não sei se ainda este ano, vamos ver, ou se no início do próximo ano. Já agora, aproveitando para quem me está a ouvir, a nossa Carta Educativa, que foi redefinida quando eu entrei e foi votada por todos, e, portanto, aceito por todos, há 3 escolas que falta concluir. Falta o JI de Real, falta a escola de Cepelos, ou aquilo que será a alternativa a essa escola, e falta a escola da Torreira, que é ali em Fergim. São as 3 que faltam, o resto já está tudo concluído. O ano passado concluí mais 2, que foi a de Mancelos e a de Figueiró, e as outras também já tinham sido concluídas. Portanto, falta-me isso para concluir e eu espero ainda estou agora a desenvolver todos os projetos. O de Real é o que está mais avançado, e os outros 2, em princípio, também durante este ano, irei ter os projetos prontos para depois poder lançar. Sr. Presidente, e o pavilhão? O pavilhão, peço desculpa. Relativamente ao pavilhão, engraçado, se calhar não me falou da escola, eu é que meti a escola. Mas fez bem. Agora que falou, não era a escola, era o pavilhão. Mas fez bem. Eu peço imensa desculpa. Nada disso. O pavilhão, neste momento, estamos a desenvolver o projeto. Nós já temos a estimativa de custos, que andará entre 1.300.000 e 1,5 milhão. Já temos a sua localização, a sua área de implantação, estamos agora a definir, ainda recentemente os técnicos foram lá. Ele terá um pouco a orientação daquilo que agora estamos a terminar aqui no Amadeu, em que o pavilhão também agora em abril estará pronto a ser usado pela escola e obviamente pela população. Será um pouco o formato daquilo que iremos fazer, com obviamente uma adaptação ao terreno e com possibilidade de poder ter um espaço maior para o público. Por isso é que nós acreditamos que, enfim, 1,5 milhão será um valor mais ou menos
Para concretizar no próximo mandato? Para concretizar, eu ainda estava a ver se havia possibilidades durante este ano o poder arrancar, por uma razão muito simples. Já agora, e para não pensar, não tem a ver com eleições. Tem a ver com programação e tem a ver com aquilo que é quadros comunitários. Os quadros comunitários agora são assim muito... nós, este quadro comunitário, Portugal 2020, não... havia duas linhas de ação que não foram contempladas neste quadro comunitário. Um deles tem a ver com os equipamentos esportivos e outro deles tem a ver com escolas. Portanto, isto obriga a um esforço maior por parte do município. Acontece que nós, os autarcas, ainda há bem pouco tempo, tivemos uma reunião com o novo presidente da CCDR e todos nós apelamos a algo que eu julgo que enfim, é aceitável que possamos reivindicar isso. Era que o Governo, ainda neste quadro comunitário, atendendo a que ele tem uma execução muito baixa, estamos a falar que está abaixo de 50%, ainda pudesse, em sede de overbooking, permitir que as autarquias pudessem desenvolver projetos na área do desporto. Porquê? Atendendo a que a qualidade de vida é um dos pilares essenciais do quadro comunitário, não faz sentido que os equipamentos esportivos não possam estar. Isto é claramente um garante para a qualidade de vida, porque nós não queremos estes equipamentos esportivos para os profissionais, queremos para a população, para que todos possam usufruir. E, portanto, não faz sentido que não possam ter cabimento e não possam ser objeto de candidatura nos quadros comunitários. Mas apelamos que no próximo quadro comunitário, atendendo a que ele vai ter um reforço substancialmente, até poderia dizer do dobro, daquilo que foi o novo quadro até agora, estamos a falar de passar de 3, tal mil milhões de euros para 6, tal mil milhões de euros por ano, estamos a falar realmente de um acréscimo substancial. E, portanto, nós pedimos que, primeiro, a educação, porque ainda há muito para fazer. Por exemplo, eu lembro que nós aqui em Amarante, além daquilo que é o meu compromisso e aquilo que é a necessidade em termos de escolas, mas, por exemplo, eu lembro que a IB23 de Amarante está numa situação precária e, portanto, interessa, e isso é competência não minha, mas do Governo, interessa fazer obras de remodelação. Nós substituímos ao Governo na alteração do telhado, num protocolo que fizemos com o Ministério, mas precisamos gastar lá bem à volta de 2 milhões de euros e, portanto, interessa que haja este tipo de reforço nos quadros comunitários. E por isso é que eu, há pouco dizia, eu espero ainda este ano. Porquê? Eu tenho vários projetos, eu chamo-lhes maduros, ou seja, estão prontos. Este aqui está neste momento a entrar na fase das especialidades, redefinir, até para levar à reunião de Câmara, e depois também terão acesso ao mesmo projeto, para depois então podermos, mas já tenho o esquiço, vai ficar muito bonito, e vai ficar bem enquadrado. Fica num terreno que é propriedade da Câmara, e portanto, enfim, já estamos a trabalhar e julgo que até dá para requalificar toda aquela zona ali de Vilamiã. Fica junto ao estádio de futebol, neste momento, num terreno que é propriedade na parte superior. E concentrar ali os equipamentos desportivos, piscinas, exatamente, estádio. Porque aí também vamos aproveitar para meter cortes de ténis, cortes de pádel, até porque isso até pode antecipar. Eu, ao fazer os movimentos de terra, posso eventualmente avançar já com isso, porque é algo que também ali falta, alguns equipamentos para que a população possa desenvolver outras competências e, obviamente, e voltamos aqui àquela primeira questão como colocou, movimento associativo. Depois só precisamos estimular a sociedade civil para criar dinâmica, alguma associação ou até mesmo o Vilamiã, o próprio clube de futebol, criar aqui uma variante para que possamos estimular desportos de pavilhão e até de exterior, um pouco como é feito aqui a ADA relativamente a esta zona central, ter também lá uma associação que possa criar essa dinâmica.